Tá me ouvindo, pessoal? Boa noite. Dá um oi pra mim, dá um ok se tá me ouvindo. Por gentileza, boa noite a todos. Dá um oi se tá ok, por gentileza. Beleza? O som? Maravilha, maravilha, maravilha. Boa noite a todos. Peço desculpa aí por esse probleminha técnico que aconteceu, mas tá tudo certo. Vamos que vamos. Tô aguardando agora o Carlos solicitar a entrada aqui para poder é, é, participar conosco desta live. Pode enviar, Carlos, a solicitação, por gentileza. Maravilha. Doutora Annelise Melo. Seja bem-vindo, doutora. Muito obrigado pela presença. Pessoal do Congresso de Direito, maravilha. Henrique. Muito bom. O nosso convidado, Carlos. Já autorizei. Acessando. Fala, Carlos, beleza? Bom, Marcão, tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Maravilha, cara, maravilha. Agora Pô, sim, bacana. deu É, no... um barulho, um problema técnico aqui, tive que chamar o socorro ali do meu garoto que entende dessa parte técnica, porque eu não entendo muito, aí ele veio aqui socorrer e resolveu o problema, beleza? Não, faz parte, faz parte. Não, mas deu tudo certo. Maravilha, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Tá tudo bem, cara. Graças a Deus aí, apesar dessa pandemia aí ter atrapalhado um pouco, né, a andança dos trabalhos aí, mas é algo necessário, né? A gente tá tendo que ter bastante cuidado aí, ficando mais home office, mais interno, mas continuamos aí com os negócios firme e forte aí, graças a Deus. Vamos Mara- superar isso aí. Maravilha, maravilha, cara, seja bem-vindo. Bom, pessoal, obrigado a todos aí presentes, sejam todos bem-vindos a esta live. Vamos falar com vocês um bate-papo bacana com o Carlos, Carlos Eduardo, sobre estratégia de vendas e fidelização de clientes. Acredito que isso é um conteúdo bastante relevante para que os colegas aí presentes possam aplicar aí na advocacia no seu dia a dia. Pois bem, vou fazer uma breve introdução. Eu gosto sempre de me apresentar, fazer o meu merchan aqui na live. Bom, todos sabem, eu sou advogado, mentor, coach de empreendedorismo e também palestrante especialista em empreendedorismo e inovação, tá, pessoal? Quem quiser me contratar para uma palestra aí, já está aí o meu merchan, beleza? E hoje, o nosso convidado, o Carlos, que é coach, especialista em vendas e mentor de atendimento também, mentor em vendas de atendimento, está conosco aqui para falar um pouco com vocês sobre essa estratégia bacana para poder vocês poder aplicar aí no seu negócio, no atendimento ao cliente. Esse bate-papo, eu quero bater um papo com vocês sobre 3 estratégias, que colocando em prática na advocacia e também em qualquer outro modelo de negócio, tenho certeza que você pode conseguir resultados positivos aí para o seu negócio, beleza? Beleza, Carlos? Beleza, beleza, Marcão, isso aí. Beleza, bacana. Então, o objetivo dessa live, pessoal, é ajudar você a empreender e potencializar o seu negócio. Quase não saiu. Potencializar o seu negócio. Então, são 3 estratégias. A primeira estratégia é fechamento de contratos. A segunda estratégia é relacionamento com o cliente pós-venda. E a última é fidelização de cliente. Mas antes, eu quero que o Carlos fale um pouquinho dele, tá? Para você. Se apresenta aí, Carlos. O pessoal fala de você. Pô, boa noite aí, todo mundo que está acompanhando a gente. Primeiramente, né, Marcos, dizer assim que fiquei muito feliz em receber o seu convite. Você é um amigo aí que permaneceu da nossa turma, né, de coaching de 2016 aí, quando a gente se formou na Academia Internacional. É um amigo que mesmo eu vindo embora de Goiânia aí em 2017, a gente manteve essa relação. E eu não pensei duas vezes quando você me convidou aí para a gente poder participar dessa live. Eu, como você falou, meu nome é Carlos Eduardo. Eu atuei durante muitos anos aí, foram 17 anos, né,
na área comercial de grandes empresas, né? Ambev, Coca-Cola, a antiga Skin Cariol, que hoje se tornou Brasil Quirin, e agora a Heineken acabou comprando, né, as operações aqui no Brasil. E minha última empresa em gestão comercial que eu trabalhei foi justamente em Goiânia, da CDA, que é o Centro de Distribuição Araguaia, que distribui o arroz Tio Jorge, toda a linha Tio Jorge aí em todo o Goiás e Maranhão, Tocantins, Pará. Então, assim, sou formado em gestão comercial, sou formado em gestão de recursos humanos, sou formado em administração, estou fazendo agora um bacharel em direito, espero que em breve ser seu colega de profissão. Mas nada disso, né? Essas teorias, as faculdades que eu fiz, nada disso me deu realmente o know-how que eu adquiri na prática, né? Foram muitos anos aí, foram 17 anos realmente trabalhando com equipes comerciais, com clientes, e esse aprendizado aí eu sempre tento compartilhar hoje através dos meus processos de coaching, mas mais nas mentorias mesmo que a gente faz hoje eu sou consultor empresarial na Planos Assessoria. Então, continuo ainda, né, trabalhando na área comercial, mas hoje na parte tributária e consultoria empresarial. Então, espero poder compartilhar, espero poder retribuir de alguma forma. Estou muito feliz, volto a falar, de ter recebido esse convite seu e estar aqui. Tá bom? Obrigado mesmo. Maravilha, cara. Bem-vindo, sempre bem-vindo. Maravilha, muito bom. Bom, pessoal, tudo certo aí? Manda um alôzinho aí, manda um tchauzinho, manda um oi, para dizer que tá tudo ok. Maravilha. Jameson entrou. Maravilha. Vamos lá. O Marcos lá de Cuiabá, parceiro nosso. Denison também, grande colega de trabalho que eu tive aí na CDA, né? Assim, são pessoas que a gente faz no decorrer, né, do nosso percurso profissional. É uma coisa que eu sempre prezo, são as amizades, cara. E essas duas pessoas que eu acabei de citar aí são grandes amigos meus, o Marcos e o Denison. Maravilha, um abraço para eles. Boa noite, Shirley. Boa noite a todos presentes. Pessoal, maravilha, viu? Muito obrigado vocês por estar presente aqui. Silvio, o Denis aí, ó, maravilha, boa noite. Silvio também, vou mandar um abraço especial para ele. Nunca esqueço o ano de 2000, quando eu comecei minha trajetória lá na Ambev de Canarana, na Desvale, uma revenda aqui do Vale do Araguaia. Foi um dos meus professores aí, quando eu iniciei, né, no segmento de bebidas. Silvão, grande abraço, saudade de você, cara. Apesar de ser flamenguista, mas você tá no meu coração. Maravilha. Então, vamos lá então, vamos para frente. Bom, a primeira estratégia de vendas, Carlos, nós vamos falar com o pessoal sobre o fechamento de contratos. Na advocacia em si, muitos colegas têm grande dificuldade no momento do fechamento do contrato ali com o cliente, tete a tete, no momento ali que você atende o cliente ali no seu escritório e você precisa utilizar das suas estratégias, das suas habilidades para apresentar o seu produto, que é o serviço que você oferta. E no momento de fechamento de contrato é um momento complicado, porque muitas das vezes o cliente prefere levar o contrato para casa para ler, ou talvez pensar um pouco. Isso acontece muito. E quando acontece isso, pode ter certeza que jamais esse cliente, dificilmente ele vai voltar para fechar o contrato. Então, é uma das grandes dificuldades. Eu falo isso, eu passei por isso, tem muitos colegas que passam por isso, e é muito complexo essa situação. E o primeiro ponto seu escritório é um negócio, e negócio vive de vendas. Pois bem, se o negócio vive de vendas, se você não tem cliente, obviamente que o negócio quebra automaticamente. E o advogado, ele precisa ser advogado em tempo integral, se vender a todo momento. Essa é a ideia, se vender a todo momento. Por quê? Porque quando você está, por exemplo, fora do escritório, está em outro local, não está trabalhando, você também ali é advogado e você precisa se vender. Porque quanto menos você espera, pode acontecer. Matheus Guimarães, abraço, meu amigo. Seja bem-vindo. Pode acontecer de você ter pintar para você uma oportunidade naquele momento
E se você não aprendeu a estratégia de poder se vender, de poder se apresentar como um profissional do direito, você acaba sendo prejudicado na prospecção de um futuro cliente. Como eu disse, sem cliente você não conseguirá se colocar em prática, não conseguirá colocar em prática suas habilidades jurídicas. Então você não consegue prestar o serviço e ter rentabilidade no seu negócio. Partindo dessa premissa, eu vou voltar aqui a minha colinha. Partindo dessa premissa, construir autoridade no seu escritório, no seu negócio, é fundamental para você agregar valor no seu serviço. Na advocacia isso é muito importante, você conseguir agregar valor no seu negócio. O que é agregar valor? Primeiro ponto, agregar valor no seu serviço faz uma grande diferença no primeiro fechamento, ou seja, no primeiro atendimento. Isso vai lhe ajudar no fechamento do contrato. Vai lhe ajudar no fechamento do contrato. O Carlos saiu? Aconteceu alguma coisa? Alexandre Pimentel, doutor, obrigado pela presença. Não sei o que aconteceu com o nosso colega. Estão me ouvindo, pessoal? Por gentileza. Dá um oi aí, por favor, se está me ouvindo bem. Oi, pessoal. Por gentileza. Por favor, dá um oi. Está me ouvindo? O Carlos saiu. Já vai retornar. Está dando um problema na transmissão. Aí, maravilha. Maravilha. Show de bola. Estou de volta. Então, agregar valor, vou voltar aqui. Agregar valor no seu serviço faz uma grande diferença no primeiro atendimento ao cliente. Isso vai lhe ajudar a fechar o contrato. Porque falar de dinheiro, no momento de fechar um contrato com o cliente, é muito complicado. Isso gera uma oposição com o cliente. Por quê? Porque você apresenta o seu preço e o cliente quer pagar menos. Isso é fato. O cliente quer pagar menos. E aí gera essa oposição. Então muitos colegas, muitos profissionais, eu, por exemplo, no início da minha carreira tive esse problema. No momento de sentar na mesa, frente ao cliente, Jamil Matar, obrigado, doutor, pela presença. No momento de você sentar na mesa, frente ao cliente, eu pensava 2, 3, 4, 5 vezes antes de apresentar o preço dos meus honorários. Por quê? Porque isso gerava um medo, gerava uma insegurança de você poder pensar, se eu apresentar esse valor, será que vai me contratar? Será que vai dar certo essa negociação? Ou será que ele vai achar caro e vai procurar um outro advogado? E isso foi colocado na minha mente de uma forma em que eu sempre, no meu atendimento a cliente, eu sempre procurava observar isso. E já aconteceu várias vezes de apresentar valores e não conseguir fechar contrato, como pode ter certeza que aconteceu com vários colegas. Primeiro ponto é você agregar valor. Segundo ponto, negocie o contrato somente após esgotar todas as estratégias de entrega de valor do seu serviço que você oferece no seu escritório. Não cometa o erro nunca de apresentar o preço primeiro. Porque se você apresentar o preço primeiro, você não vai conseguir fechar o contrato com o seu cliente. Por quê? Porque o cliente ele já chega ali no escritório desesperado. Primeira pergunta dele é sobre os honorários. E quando você apresenta os honorários de imediato, comete esse erro, automaticamente o cliente vai procurar um outro para poder fazer uma pesquisa de mercado. Então, o primeiro ponto é agregar valor. Na sua opinião, Carlos, como mentor, como estrategista de vendas, qual a sua opinião, a dica que você daria assim para os advogados, no caso, assim, numa estratégia de venda que possa ser uma estratégia matadora? Tá. Marcão, eu observando assim as suas colocações, eu quero fazer uma breve explanação aqui sobre o assunto. É o seguinte, como eu te falei, durante 17 anos eu vendi produto, tá? Eu vendia mercadoria, eu coordenava equipes que vendiam mercadorias, cerveja, refrigerante, água mineral, energéticos, né? A linha de suco, depois trabalhei na área de alimentícia, no varejo.
Então, é diferente você vender produto e você vender serviço, tá? Existe uma diferença muito grande. Porque, na verdade, Hoje, por exemplo, vende solução. entendeu? Então, assim, esse é o primeiro feeling, né, que o vendedor tem que ter. Qual é o produto que você vende? Qual é o serviço que você vende? E até a gente conversou, acho que foi ontem, sobre isso. Lembra que eu te falei no começo, logo depois da nossa formação de coaching, né? A gente saiu todo pilhado, nos iludiram que depois de formado coach nós íamos ficar milionários, que a gente ia ganhar muito dinheiro, né? Que seria... E nada disso aconteceu, né? A gente teve que batalhar bastante para chegar onde chegou. Por quê? Porque coach não se vende, você não vende processo de coach, o processo de coach em si ele não é vendável, né? E no começo eu comecei a vender processo de coach, comecei a vender processo de mentoria, e isso não é vendável, isso não se vende. Qual é a solução que você está levando para o seu cliente? Qual é a solução que realmente, né, você está oferecendo? Aí sim você vai começar realmente a ter negociações. E sobre a questão que você falou de fechamento de contrato, estratégia, uma coisa que eu sempre chamo muita atenção dos meus mentorados é não confundir prospecção com o momento da venda. Tá? Você prospectar um cliente, você realmente ir em busca de um relacionamento com um possível cliente, ele não é momento de você falar de preço, como você falou. E muitas vezes as pessoas já querem começar de trás para frente. O preço é o último dos detalhes. Você tem que fazer com que o seu cliente queira tanto comprar de você que o preço vai ser um mero detalhe, porque ele já está encantado com a sua proposta, com a solução que você realmente está levando para ele, entendeu? Então, o que eu diria nessa parte de prospecção, nessa parte de fechamento de cliente? Primeira coisa, eu vou usar um pouquinho de uma ferramenta de coaching aqui que eu acho muito importante. É a pessoa que realmente trabalha com vendas, que todos nós somos vendedores. Eu, como consultor empresarial, eu preciso me vender diariamente, vender restituição, vender consultoria. Você, como advogado, precisa se vender todo momento. Se tiver algum médico nos ouvindo, se tiver algum cirurgião dentista nos ouvindo, se tiver algum psicólogo nos ouvindo, todos nós somos vendedores. Todos nós temos que saber vender. Então, se conhecer qual é o tipo de vendedor que eu sou um vendedor, existe um perfil de vendedor adequado, né? A gente já passou por isso, a gente fez, né, lá na nossa formação, e hoje a gente multiplica isso. O autoconhecimento é muito importante. Qual é o meu perfil? Qual é o tipo de vendedor que eu sou? Quais são as minhas habilidades e características que eu tenho? Né? Então isso é o autoconhecimento, para você ir mais bem preparado na hora de você realmente se colocar no mercado. Depois, qual é o cliente que eu vou atender? Como que é esse cliente? Né? Qual é o perfil desse cliente? Analisar a situação desse cliente, porque daí na hora da venda, você se conhecendo e você conhecendo o seu cliente, a gente entra naquela situação do rapport. Lembra que a gente aprendeu sobre rapport? O que é? Criar a empatia, criar uma sintonia, uma linguagem, né, no mesmo linguajar, se colocar no lugar do cliente. Então, assim, isso realmente faz a diferença. Então, levar soluções, se autoconhecer, conhecer o cliente e criar rapport. Se você se preparar, se planejar nesse formato, para qualquer visita, para qualquer abordagem, prospecção que você for fazer, Marcos, com certeza você já vai sair, você sobressair muito bem e o percentual de chance de você fechar negócio vai aumentar muito. Então é isso que eu utilizo hoje, é dessa forma que eu faço hoje, e olha, tudo que quem me conhece sabe, tudo que eu pego, eu faço acontecer. Isso eu tenho na veia, eu sou vendedor mesmo, sou um cara que realmente aquilo que eu coloco a mão, eu gosto realmente de fazer o negócio acontecer. Levo muito a sério, quem trabalhou comigo sabe, não prometer aquilo que a gente não dá conta de cumprir, honrar com os compromissos, né? Só prometer aquilo que realmente você vai dar conta de fazer. E ser parceiro, cara, é parceria. A venda ela tem que ser boa para ambas as partes, entendeu? É o ganha-ganha que eu sempre falo. Existe o ganha-perde, existe o perde-perde, existe o ganha-ganha. A gente tem que trabalhar sempre com o ganha-ganha. O cliente ganha e você como profissional, você como vendedor, você como prestador de serviço, ou seja lá o que for, também tem que ganhar.
e as relacionamentos sólidos só se permanecem vindouras das relações ganha-ganha. Era essa a colocação que eu queria deixar para você. Maravilha, Carlos. Jamil fez uma colocação, eles se preocupam mais com quanto estão pagando do que quanto estão deixando de perder. É verdade, Jamil. Verdade mesmo, é complicado. Mas vamos para frente. Maravilha, Jamil. Obrigado pela participação. Bom, pessoal, o exemplo é agregar valor no seu serviço construindo a sua autoridade. Tá? A ideia é essa. Construir a autoridade. O que é autoridade? No domínio que você tem na causa. Essa é uma autoridade que você pode apresentar para o seu cliente, no domínio que você tem na causa. A competência profissional que você tem, no zelo que seu escritório tem com os processos e na relação interpessoal também com o cliente. Tudo isso com clareza. Descreva isso com muita clareza para o cliente. Tá? É muito importante apresentar isso na negociação. Tenha sempre a energia de um advogado de alta performance também, viu, Carlos? É bem interessante isso. Por quê? Porque a pessoa vai no seu escritório para poder colocar na tua mão ali uma responsabilidade para você cuidar de um problema que ela está passando. E aí você chega lá com energia baixa, com alta astral, você atende o cliente com energia baixa, com alto astral baixo, o cliente vai pensar, eu já estou mal, ainda encontro uma pessoa que está pior do que eu, como que eu vou confiar o meu problema na mão dessa pessoa? Então, assim, quando você vai atender um cliente, é muito importante que, dependendo do problema que você tenha, na vida pessoal, em casa, é importante que você, a partir do momento que você entra no seu escritório, senta na sua mesa para atender o cliente, o que seja até em outro local, você apresente-se como um advogado de alta performance, uma pessoa capaz de resolver o problema do cliente, uma pessoa capaz de atender o cliente de uma forma que o cliente, que você transmita confiabilidade. Porque se você atender de uma forma desanimada, para baixo, automaticamente é um balde de água fria no cliente. Não, eu procurei esse advogado para quê? Eu já estou mal, procuro o cara está nessa situação toda, então com certeza aqui, para mim, não vai adiantar muito, não vai vingar muito o que eu quero, vai procurar um outro profissional. Então, tem energia positiva, tem uma alta performance no atendimento, totalmente diferenciado, uma pessoa para cima, uma pessoa positiva, uma pessoa que quer fazer acontecer, que trata bem o cliente, que faz com que o cliente se sinta importante ali naquele momento. Eu acho que esse é primordial na advocacia. Eu sempre, viu, Marcos, só para mim poder contribuir também nessa fala aí sua, uma pergunta que eu sempre faço para mim mesmo, ou faço para as equipes de vendas que trabalham com qualquer produto ou serviço. Primeira coisa que você tem que saber, você acredita? Você acredita no produto que você está oferecendo? Se você não acredita, cara, nem oferece, meu irmão. Você tem que ser o primeiro cara que você tem que convencer sobre o seu produto, sobre o seu serviço é você mesmo. Entendeu? A partir do momento que você acredita, você está preparado realmente para oferecer para alguém. Agora, como é que você vai sair para oferecer algo que você mesmo não acredita, você mesmo não confia? Você já vai desacreditado. Então, conhecer o seu produto, acreditar no seu produto, acreditar no seu serviço, ter confiança na solução que você está oferecendo realmente, e aí você ir realmente com positivismo, como você falou, ser um cara positivo. Entendeu? Ser um cara realmente para cima, ser um cara que realmente gera credibilidade. Eu sempre cobro e sempre cobrei das equipes onde eu atuei, credibilidade. O vendedor tem que ter credibilidade. Se o cara não tiver... tem uma palavra que eu gosto muito, chama-se congruência. A sua teoria, ela tem que ser congruente com as suas ações. Ponto, só isso. Tem que ter congruência, com certeza. Beleza. É importante também, pessoal, que você fale a mesma língua do cliente, tá? Ouça o cliente, fazendo ele se sentir seguro. Seguro nesse momento. Por quê? Porque se você não, como eu já tinha dito, se você não passa segurança para o cliente, com certeza ele não vai fechar com você. E passa essa segurança e mostra que você é a pessoa realmente adequada para cuidar do problema dele. Isso é muito importante você transmitir nesse momento. E além disso também, Carlos, eu acredito que o advogado, ou seja, qualquer pessoa que vai vender um produto ou serviço, é importante que você seja persuasivo no atendimento. Marcão, existe uma pesquisa que fala que
A grande maioria das vendas, elas acontecem da 7ª visita em diante. Isso eu sempre também preguei para os meus vendedores. Só que aí tem um grande problema, o vendedor ele desiste antes da 5ª. Então o que acontece? Se você vende a partir da 7ª, 8ª visita e a grande maioria dos vendedores desistem antes da 5ª, a grande maioria acaba não vendendo, não conseguindo, né, realmente realizar aquela venda. Então, assim, a persistência ela é muito importante, né? Eu posso contar inúmeros casos aqui que eu já levei os caras não querer comprar meu produto, não querer comprar meu produto, não querer comprar meu produto. E eu mesmo assim passava lá visitar o cara e descobri do que ele gostava. Eu descobri que o cara gostava de pé, aí eu passava lá e ele falava, eu não quero nada. Eu falei, cara, eu nem vim aqui te oferecer nada, meu irmão. Passei só aqui tomar um café com você. Pô, fiquei, né? E aí começava a puxar uma conversa sobre pescaria, o cara começava a gostar do assunto, e eu ia embora e não oferecia nada para ele. No outro dia, a mesma coisa. Quando chegou uma época, na 3ª, 4ª visita, o cara falou assim, vem cá, o que você tem para me oferecer aí? Eu quero comprar de você, você é um cara bacana, gostei de você. Olha como que é. Então, assim, a venda, ela é uma estratégia, cara, assim, entendeu? A venda, ela é incrível o quanto que ela é desafiante, entende? Então, a gente tem que realmente ser persistente, né? E eu sempre falava também para as minhas equipes, vender para quem quer comprar da gente é fácil demais, é só você ir lá e tirar o pedido, o cara tá ali, né, louco para te atender. Agora eu quero ver reverter aquela situação que é desfavorável. É ali que está o crescimento do seu negócio. Se você quer crescer, você tem que reverter cenários desfavoráveis. Se você quer crescer, você tem que vender para pessoas que não te compram. E aí que está o problema, meu irmão. Vender para quem está ativo, quem está comprando constantemente você, moleza, cara. Fácil demais. É só pegar ali e tal. Agora eu quero ver reverter cenários desfavoráveis, pegar uma lista de cliente onde a grande maioria não te compra. E aí você tem que ir lá, começar a conhecer o cliente, criar relacionamento, entender por que houve o desgaste. Tem pessoas que estão aí ao vivo com a gente, aí, colegas aí, que sabem muito bem de cenários que nós passamos em Goiânia, reversão de mercado, desgaste com o cliente, e a gente tem que ir lá bater na porta várias e várias vezes, Marcos, para poder realmente retomar esse cliente e voltar ele ativo na nossa base. Então, assim, persistência. Persistência, nunca desista, não existe cliente difícil. Existe cliente mal trabalhado, existe cliente que não teve persistência do vendedor. Isso é fato. É verdade. Eu concordo plenamente com você. Na advocacia não é diferente. Na advocacia, o atendimento ao cliente, como o Dr. Jamil acabou de mencionar, e em outro colega mencionou, os clientes eles procuram sempre preço. Não procura qualidade, não procura valor no serviço. Não tem muito esse conhecimento. E quando você não apresenta valor no início da sua negociação, ali no momento de fechamento de contrato, a tendência de você perder esse negócio é muito grande. Por quê? Porque se você de imediato comete o erro de apresentar preço, automaticamente a pessoa não vai nem ouvir o valor do seu trabalho, o valor do seu serviço a ser prestado. Então, é muito importante que a pessoa, que o profissional não apresente em momento algum primeiro o preço. Apresente valor. Agregue valor no seu serviço antes de apresentar preço. Porque se você apresentar o preço, com certeza dificilmente você vai conseguir fechar esse contrato. Assim, você faz com que a pessoa fale das necessidades dela e você, com clareza, fala das suas competências. Depois preparar para fechar o contrato. Então, primeiro, se agregue bastante valor no seu trabalho, de uma forma ética e transparente, e depois você apresente o preço. E uma coisa também que é muito importante no fechamento de contrato é você apresentar ali junto já a documentação correta para assinar. Eu costumo dizer que contrato e procuração andam juntos. Por quê? Porque você coloca no Word ali o contrato e a procuração, já praticamente pronta para o cliente já só qualificar ou até mesmo colocar de caneta ali na mesa, na sua frente e assinar. Porque quando você... E faz também procurar fazer um contrato bastante simples e descomplicado. Porque quando você faz um contrato de 3 laudas, o cliente não vai assinar aquilo, vai preferir levar para casa para assinar.
para ler com paciência, com cautela e assinar. E depois que você sai do escritório, você pode ter certeza que ele não volta mais. Então é muito importante você, no momento do fechamento, ali, já apresenta essa documentação e evite de deixar com que o cliente leve para casa para analisar. Porque se levar, com certeza você não vai conseguir fechar esse contrato. E seja preciso também, no momento de você apresentar o preço. Nada de insegurança. Eu falo isso porque no início da minha carreira foi até engraçado. No momento de fechamento dos primeiros contratos que eu fechei, eu até mencionei isso no início da live, eu tinha minha valor, não apresentava assim com muita firmeza. Eu tinha um pouco de segurança com o meio do cliente, de repente entendi que estava caro, o que eu apresentei para ele ali para agregar valor no meu serviço, na verdade não foi convincente. E aí eu ficava pensando, eu estou precisando muito contratar, estou precisando muito fechar um negócio desse aqui, eu não posso deixar isso acontecer, perder essa negociação. E começava a gaguejar, começava a ficar a situação complicada, tímido, nervoso, e o cliente percebe a sua insegurança. Percebe a sua insegurança? Aqui, ó, ser transparente, honesto, tem cliente, que é o Genivaldo, não gosta, às vezes, deixa de comprar do vendedor honesto para comprar de um outro. É verdade, isso acontece muito, tá? Acontece muito mesmo. Porém, como eu estava só concluindo, então, assim, é muito importante que você tenha firmeza, muita segurança na apresentação do seu preço ali para fechar esse contrato, evitar que você fique gaguejando, ter segurança para que o cliente não sinta firmeza. E não fechou o contrato também, Carlos, eu acho muito interessante que a pessoa, ali o profissional, ninguém gosta de não fechar contrato, é lógico, não é legal você não fechar o negócio. Mas nesse caso, a sua postura tem que ser a mais gentil possível, nesse momento. Por quê? Não cometa o erro de perguntar ao cliente por que ele não fechou o contrato com você. Não peça esse tipo de feedback. Não pode, em momento algum, você pedir. Isso vai diminuir a sua colocação toda que você fez na sua apresentação. Vai diminuir toda a valoração que você fez do seu trabalho. Então, em vez disso, agradeça a pessoa dizendo que continua à disposição, caso queira voltar a conversar. Então, essa é a ideia para a gente finalizar aqui a primeira estratégia, tá? Para passar para a segunda. Nós já estamos aí com 35 minutos já. Temos 25 para frente aí para poder falar das outras estratégias e também abrir para poder ouvir o pessoal aí se tem perguntas a fazer. Beleza, Carlos? Beleza, bom demais, Marcos. Vamos lá, relacionamento com o cliente, pós-venda. Isso é muito importante. Por quê? Porque muitas das vezes os profissionais só conhecem o cliente no momento do fechamento do contrato. Fechou o contrato, assinou a procuração, o contrato, recebeu, ou até mesmo se for um honorário de êxito, o profissional ele já encerra e não tem mais aquele relacionamento pós-venda com o cliente. Eu sei que é complicado, é difícil, na advocacia você tem muito trabalho. Peticionar, prospectar cliente, atender cliente, cumprir prazos, é muito complicado, é muito corrido. Porém, é um grande erro que muitos profissionais cometem, é de não criar um relacionamento com o cliente. Porque é esse relacionamento que vai gerar outros frutos para você, vai gerar mais frutos para o seu negócio, para o seu escritório. Isso é muito importante. Isso gera credibilidade, tá? Para você ter um bom relacionamento com o cliente. E é muito importante, eu vou falar um pouquinho sobre a postura profissional. A postura profissional hoje, em tempos de mídias sociais, ela gera muita credibilidade. Quem tem uma presença digital nas mídias, no Facebook, Instagram, LinkedIn. Porém, é muito importante que o profissional também fique atento à forma que ele se comporta diante dessas mídias sociais. Por quê? Porque assim, Marcos Araújo, a minha opinião, você misturar vida pessoal sua, do dia a dia, assim, não eu estou dizendo assim, de vida pessoal, de balada, de festas, com vida profissional, na mesma mídia social, isso não dá certo. Isso não gera credibilidade para o cliente. Porque tem pessoas que colocam ali na sua mídia social, de colocar conteúdo relevante, que eu acho muito importante para o cliente, coloca fotos em festas, fotos em baladas, tal, mesa fartas de bebidas, e isso eu acredito que não leva muita credibilidade, não leva credibilidade para o cliente, porque o cliente ele enxerga o profissional, um profissional responsável, um profissional que vai cuidar do problema dele, um profissional que vai cuidar ali dos problemas que ele leva. Então é muita responsabilidade. O advogado tem muita responsabilidade. A partir do momento que você
que a pessoa assina uma procuração para você e coloca nas tuas mãos aquele problema, seja ele da liberdade, seja ele do patrimônio, seja ele da intimidade, seja ele de qualquer outra coisa, é muito importante você ter isso em mente e não agir como uma pessoa que causa uma desconfiança do cliente, de entender, cara, eu não posso colocar na mão dessa pessoa, olha a postura na mídia social desse profissional. Então, eu sempre oriento isso nas minhas mentorias, para que evite isso. Quer ter uma vida pessoal dessa forma? Tenha ali a sua mídia social separada, privada, e não aberta, para que você possa compartilhar com seus amigos e evitar que seja colocado em público isso, para evitar que você não perca negócios aí na sua vida, no seu trabalho. Pelo que eu entendi, você tá aconselhando, tipo assim, quer ter quer expor também a sua vida, acho que todos nós temos vida pessoal, todos nós gostamos realmente de ter nossos momentos de lazer, com família, com amigos, né? Mas quer fazer isso, faça separadamente. Tem a sua rede social, então, profissional, né? Que é aquela que realmente você, principalmente na área jurídica, né? Propriamente dita, e tenha a sua rede social pessoal, tranquilamente. Eu entendi a sua colocação, acho que é válido isso realmente, ter esse cuidado, porque querendo ou não, trata-se realmente de uma prestação de serviço bastante, é igual contabilidade, que é a área que nós atuamos hoje, que eu atuo na Planos Assessoria. A gente lida com dados de pessoas, né, de empresas, são bens, são informações sigilosas, né? A gente não pode estar conversando de negócio em roda de bar, entendeu? São segredos de estados aí, né? De empresas, enfim. Então nós temos que saber, né, da nossa responsabilidade como profissional, né? Limitar realmente algumas atitudes. Você tem razão. É, o, é, Pós-venda é o ponto principal, que liga o cliente com o vendedor. Pós-venda é o ponto principal que liga o cliente, com certeza. A ideia é muito bacana. É o ponto principal mesmo que liga o cliente com o vendedor. Carlos, conhecer bem o cliente é a peça-chave nas relações, no pós-venda, né? Principalmente no mundo dos negócios. Conhecer o mundo deles é essencial. Então, Certo. eu sempre faço a colocação de criar um vínculo com o cliente é fundamental para manter a ligação entre advogado e cliente. Também outras áreas. A chave para criar esse vínculo com o cliente além de ajudá-los a se sentir amparados, faz também com que eles se sintam importantes. Porque o cliente quando procura o advogado, ele quer amparo. Ele já está com um problema, ele precisa de amparo. Então, quando você cria um vínculo com esse cliente, automaticamente ele se sente importante diante desse profissional. E aí você transforma esse contato inicial numa relação que possa vir, que venha a perdurar ao longo dos anos, ao longo dos anos, um crescimento sustentável para o seu escritório, onde vai gerar novos frutos, ou seja, novos negócios. Eu acho isso muito importante, essa colocação. Principalmente, muitas pessoas, às vezes, não têm assim, a habilidade de lidar com o cliente quando o cliente entra em contato. Na advocacia tem muito isso. O cliente contrata você para um trabalho, termina esse trabalho, e aí o cliente, às vezes, tudo que precisa, ele entra em contato, pega a informação, tal, aquela coisa toda. E aí muitos profissionais não têm aquela habilidade de lidar com isso, e acaba perdendo o cliente, por quê? Porque entende que o cliente está abusando demais ali da boa vontade, colhendo muita informação, e ele não é contratado mensalmente para poder prestar essa assessoria, e aí acaba deixando o cliente preferindo prospectar um novo cliente do que manter o que já tem para um novo negócio. Eu penso de forma diferente, porque é mais fácil você manter um cliente que já existe do que você prospectar um outro. Eu penso que é importante você ouvir o cliente, ter empatia com ele. Se não puder falar no momento que ele liga, você retorna depois, independente. Mantenha esse relacionamento, mantenha esse vínculo, esse laço com o cliente, para que você possa prestar novos serviços para ele ou uma futura indicação. Isso é muito importante.
Hoje, atualmente, Marcos, eu tenho trabalhado principalmente nas consultorias empresariais que eu tenho feito nas empresas. A gente tem trabalhado muito a questão de aumentar o ticket médio, né? O que é aumentar o ticket médio? É fazer com que aqueles clientes que te compram aumentem o gasto com você. Então, muitas vezes, o segredo de aumentar o seu faturamento não é conquistar novos clientes, é fazer com que os seus clientes atuais gastem mais com você, né? Te procurem para novos trabalhos, te procurem para novos serviços. Quando eu falo assim, às vezes eu não estou falando no linguajar jurídico, né? Hoje eu não atuo como advogado, eu estou em formação ainda, espero daqui 4 anos poder também estar exercendo essa função, vai ser um grande desafio para mim também, mas eu estou falando assim no modo geral, né, um modo de venda geral. Então o grande segredo, muitas vezes, não é conquistar novos clientes, Arlete Araújo, um abraço para você, doutora. Você preservar aqueles clientes que você já tem, né, preservar e tratar eles muito bem, porque é muito mais caro você reverter um cliente insatisfeito do que você conquistar um novo cliente. Então, assim, mantenha bem a sua base de cliente e faça com que realmente ela gaste mais com você, ela te procure mais vezes, ofereça mais produtos, ofereça mais possibilidades, né? E aí, com isso, o teu ticket médio realmente vai estar aumentando e, obviamente, seu faturamento, a tendência é cada vez aumentar mais. Maravilha. Bom, pessoal, para poder você manter esse relacionamento com o cliente no pós-venda, é muito importante você, ali no seu banco de dados do escritório, eu sei que é difícil, como eu disse anteriormente, o advogado é muito corrido. Tem uma pessoa que toma conta do seu banco de dados, cadastrar, eu sei que tem profissionais aqui que já fazem isso. Aqui eu conheço pessoas que estão conosco aqui que são empreendedores muito afinco e já fazem isso. Mas é muito importante você ter um banco de dados e você anotar as datas importantes. As datas importantes em relação a esse cliente, tipo aniversário, principalmente aniversário também, e os finais de ano. Né? Eu sempre procuro fazer enviar uma mensagem, enviar um cartão digital para esse cliente, para ele sentir ali que você lembrou dele. Então, ou seja, se você lembra do seu cliente, provavelmente ele vai lembrar de você também em um momento que ele precisar da contratação de um profissional. A possibilidade de um contato fácil com você, quando você entra em contato com esse cliente, quando você tem um contato direto com ele, quando você envia mensagens de final de ano, envia mensagem de aniversário para ele ali, lembrando dele, pode ter certeza que ele terá um contato fácil com você quando precisar e também poderá indicar você para novos clientes. Isso é muito importante. Tem que ter essa habilidade, sabe? A advocacia não é fácil, a advocacia é muito complexa, a advocacia é muito concorrida, tem muitos advogados, tem mais de 1 milhão de advogados hoje no país. Você que breve vai estar entrando aqui nessa área conosco, já fica ciente. Então, assim, é bem complexo. Então, tem uma concorrência muito grande. E os profissionais, eu penso assim que a nossa instituição, que é a OAB, deveria fazer campanha, sabe? Poder colocar a união dos advogados, fazer com que os advogados fossem mais unidos em relação à questão a honorários advocatícios. E isso prejudica muitos profissionais e desvaloriza a classe. Eu, por exemplo, eu não sou concorrente de ninguém, eu sou concorrente de mim mesmo. Não sou concorrente de ninguém, sou de mim mesmo. Então, assim, comigo não tem concorrência, eu tenho a minha precificação, a minha forma de trabalhar e ajo corretamente dentro da ética que a OAB determina. Agora, o meu trabalho é um trabalho diferenciado, eu presto um trabalho realmente de qualidade para que o cliente saia satisfeito. Claro, não tem como se agradar a todo mundo, nem sempre todo mundo vai achar que você está agradando, mas principalmente isso é primordial que você faça, porque fazendo isso já é difícil, imagine se você não fizer. O advogado deve ser alguém capaz de ouvir o problema de cada cliente. Vou falar um pouquinho sobre isso, para a gente finalizar isso aqui, vai para o último ali. Ouvir o problema de cada cliente. E no momento certo, virar a chave para apresentar a esperança, ou seja, a solução de forma ética para solucionar o problema dele. Então, isso tem que ser colocado em mente. Para que você, lembrando que nunca deve, como você disse anteriormente, nunca deve prometer
algo que você não consegue entregar, algo que você não consegue cumprir. Não prometer soluções, até porque não é você quem julga. Então, é importante até mesmo você colocar no contrato ali que a pessoa está ciente disso para evitar um problema lá na frente. Acontece muito de cliente contratar, nem ao menos ler o contrato de honorários e depois, na hora que resolveu o litígio, saiu ali o valor da indenização, o cliente reclamar, falar, mas os honorários aqui foi um valor muito alto. Eu já me procurou, pedindo opinião, o que eu achava sobre isso. Não tem achismo. A verdade é que o contrato existe para ser analisado. Agora, muitas pessoas entendem de outra forma. Eu fui ludibriado, porque o contrato foi colocado de 30%, de 40%, de 20%, e eu acho que é muito. Ou seja, na hora da contratação, é uma coisa. Na hora que você vai receber os seus honorários, é outra coisa. Então tem que deixar claro isso no momento do fechamento do contrato. Se for o caso, até leia o contrato, aquela cláusula onde fala a questão dos valores, principalmente ali, para que o cliente saia dali ciente, para evitar que amanhã ele reclame. Porque tem muita reclamação em relação a isso. E é muito complicado para nós advogados ter que ouvir isso do cliente, sendo que você lutou arduamente durante o processo e no final você ter essa desvalorização dos seus honorários, alegando que não é justo pagar para você o valor que foi pactuado em contrato. Então, fica aqui o meu desabafo, mas vamos para frente. Vamos para frente. Mas assim, o Marcos, eu quero só dar fazer uma colocação nessa parte que você comentou. Vamos voltar lá naquela parte que você falou sobre lembrar do seu cliente, né? Fazer um agrado, mandar uma mensagem de aniversário, de Natal, de Páscoa, nas datas comemorativas, conhecer realmente seu cliente, né? E fazer isso. Tem um gatilho mental que é o gatilho da reciprocidade. Se você é uma pessoa agradável, se você é uma pessoa que se preocupa com o próximo, que está ali presente em momentos importantes da vida dele, automaticamente ele vai lembrar de você em algum momento, cara. Ele vai lembrar de você. Isso é o gatilho da reciprocidade. Então, faça isso, esteja presente na vida do seu cliente. Eu sempre falo que construir relacionamento é mais importante que vender. Hoje eu não vendo mais. Eu estou sendo sincero para você, eu não estou aqui, eu não vendo mais. Eu crio relacionamento. Estou passando por um momento de pandemia, não viajo desde fevereiro, eu não viajo, e o negócio nosso não parou. O Super Simples continua dia após dia recebendo empresas para fazer restituição de impostos. Por quê? Porque a minha rede de relacionamento está ativa, cara. Entendeu? Clientes me indicando para outros amigos, tá? E continua normalmente. Por quê? Foi construído desde 2017 uma rede de relacionamento que hoje está dando resultado. Eu não vendo mais. Você entendeu como é que funciona? Então esse é o grande segredo. A gente criar uma rede de relacionamento, você ter relação com as pessoas. Relação... A próxima live que eu vou fazer é falar sobre rede de contatos. Tá? Em breve vai ser colocado. Eu vou fazer legal. A rede de contatos, que é muito importante. Quer concluir, Carlos? Ou já não, tá tranquilo. Só isso que eu queria realmente... né? E assim, só para finalizar. As pessoas elas tomam as decisões mais pelo emocional. Sabia disso? Não é pelo racional. Então, na hora dela fechar um negócio com você, pode ter certeza que o lado emocional vai na grande maioria das pessoas, não estou falando que são todas. Existem pessoas realmente que têm um perfil de realmente o racional ser predominante. Mas, estatisticamente, a maioria das pessoas elas optam pelo emocional. Então, se você não for um vendedor que trabalha esse lado emocional e não tem nada mais do que cativante no emocional, do que realmente você ter proximidade com as pessoas, lembrar delas, ser grato com elas, né? Criar uma empatia emocional e atender
tendência deles optar pelo seu trabalho, pelo seu produto, pelo seu serviço, pela sua solução, vai aumentar muito. É isso. Maravilha. É um comentário da Shirley aqui, o pior quando a gente tem um advogado que não dá um parecer com a nossa linguagem, ou não gosta de passar informações suficientes para o cliente. Parece que passa essa informação forçada. Existe muito isso mesmo, tá? Existe muito isso mesmo, infelizmente. A gente precisa ter bastante cautela na contratação na contratação para evitar esse tipo de problema e deixar claro e muito explicado a forma ali do contrato, a forma de prestação de serviço, a forma de prestar as informações do processo durante o trâmite processual. Isso é muito importante, essa clareza na negociação. Vamos para frente, Carlos? Uma das coisas, só para a gente poder, só para mim concluir essa parte aí que a Shirley colocou, às vezes a gente dá uma explicação de um problema, de uma solução, achando que nós estamos falando com nós mesmos. Nós temos que se colocar no lugar do interlocutor, né? Da pessoa que está do lado de lá. Entendeu? Será que eu estou usando um linguajar que ela está entendendo o que eu estou falando? Que às vezes para mim pode ser fácil. Eu estou falando lá um monte de palavras técnicas, né? Eu sei que na parte jurídica tem muita questão técnica e isso é do advogado, né? Usar realmente um linguajar mais técnico. Mas e aí? Eu estou sendo claro com a pessoa, eu estou sendo claro com o meu cliente. Então, né, falar a língua do cliente, criar esse rapport realmente e ser o mais transparente possível, né? Isso é bastante importante para criar relação. É verdade. O Jamil, inclusive, colocou aqui que a área comercial é muito diferente da área jurídica, né? A área de venda comercial. Realmente é muito diferente a área jurídica da área comercial, até porque é muito assim, existe uma forma de comportamento do profissional da advocacia perante o Código de Ética, disciplina da OAB, então assim, completamente diferente. Mas a gente sofre, os profissionais sofrem muito em relação à questão de fechamento de contrato, de conseguir vender o seu serviço de uma forma ética e transparente ali. Por quê? Porque existe essa concorrência, como eu disse anteriormente aí. A Annelise Mello também está dizendo que o melhor cartão é o boca a boca. A indicação faz parte de 75% da minha carteira de clientes na atualidade. Isso é colheita, com certeza, plantando bem, regando bem, retirando as pragas, bem é que você colhe. Isso é a melhor forma de você fazer o seu marketing. Não adianta você fazer um marketing muito bonito, divulgar nas mídias sociais, se você não consegue fazer isso. Isso realmente é importante. E o marketing bola de neve, que eu costumo dizer que é o marketing da advocacia, que é o boca a boca, que a doutora acabou de mencionar, isso é muito importante. Ou seja, prestar um serviço de qualidade, ser ético, ser transparente e dar atenção ao cliente durante no atendimento e também pós-atendimento. Por quê? Porque o cliente às vezes se sente realmente desamparado quando você não presta as informações corretas conforme ele necessita do seu processo. Correto é você determinar já uma estratégia do escritório e prestar essas informações independente do cliente solicitar ou não, porque aí você não tem aquela cobrança, o cliente está me cobrando isso. Não, eu vou determinar aqui no escritório a cada 15 dias, vai ser enviada a informação para o cliente, então o cliente já fica satisfeito. Isso é muito importante fazer. Beleza? Vamos para frente? Bom, para finalizar, vamos para a terceira estratégia, que é a estratégia de fidelização do cliente. Ou seja, cultivar o relacionamento é um vínculo de confiança e um vínculo de confiança com o cliente. É muito importante. Afinal, juridicamente, o cliente coloca sobre a responsabilidade do advogado a liberdade dele, o patrimônio, a intimidade, entre outras. Isso é muito importante. Então, a confiança é a base de todo relacionamento, seja pessoais ou profissionais. Não apenas ser uma pessoa de confiança, precisa ter autoconfiança. Na advocacia você tem que demonstrar autoconfiança. Isso é muito importante para o cliente realmente acreditar que você é aquele profissional que é capaz de atender às suas necessidades e prestar um serviço de qualidade. Tá? O grande erro de muitos profissionais, Carlos, na advocacia, é ampliar demais o número de ações no escritório, querer crescer. Eu conheço muitos profissionais que agem de tal forma e isso acaba prejudicando depois, porque quando você cresce sem estrutura, amplia demais
o número de ações no seu escritório, que não tem uma estrutura para poder atender essa demanda, isso acaba prejudicando, porque você tem que prestar um trabalho de qualidade, você tem que ter um atendimento onde você tenha condições de dar atenção para o seu cliente, tem condição de prestar uma informação necessária durante o trâmite da ação. E o erro de muitos, que muitos cometem, é não preparar para isso. Ou seja, eu quero muitas ações no meu escritório, mas eu não quero delegar. E quando você é um profissional que não quer delegar, quer crescer, mas não quer delegar, automaticamente você acaba sendo prejudicado, porque você cresce rápido e cai rápido. Eu penso que a reputação é muito importante. O que você construiu em anos, você perde em segundos. Eu sempre faço essa colocação. Eu acho bem interessante isso. Por quê? Porque é mais... lembra do funil que nós comentamos ontem, não sei, sobre o funil da advocacia? Você cria um funil e ali você funila o que realmente traz retorno para o seu escritório e o que não traz. Até nós falamos sobre a lei de Pareto. Quero que você comente um pouquinho sobre isso aí, para o pessoal entender. Isso é bastante importante que você colocou. A gente identificar quais são realmente os serviços e produtos que geram realmente a grande parte do faturamento da nossa empresa. A lei de Pareto nada é mais que a lei do 80-20, né? Ou seja, 80% do nosso faturamento, na grande maioria das vezes, na proporção, vem de 20% dos nossos serviços prestados. Quais são esses serviços que a gente está prestando? Quais são os produtos realmente? Qual é o 20% de produto e serviço meu que realmente demanda 80% do meu faturamento? O prestador de serviço, a empresa que comercializa produtos, seja lá qual for o segmento, que conseguir descobrir isso e focar nesses 20%, obviamente vai ter mais resultado. Então, e as nossas atividades também, né? As nossas ações também são assim. Quais são as ações minha como profissional que realmente estão me dando 80% do meu resultado? Então, realmente a lei de Pareto, quando colocada em prática, ela é muito importante e gera resultado significativo quando você percebe isso, né? O que realmente gera resultado para o seu negócio. E aí você começa a focalizar as forças nisso, né? A se dedicar mais nisso. Sobre a questão de fidelização, eu só quero ser rápido e falar o seguinte, o que fez a grande diferença e fez eu entender depois que eu trabalhei na Coca-Cola, que eu trabalhei na Skol, e hoje eu trabalho numa empresa de consultoria empresarial, e as técnicas são as mesmas utilizadas pela Coca-Cola e pela Ambev, por incrível que pareça, para você fidelizar um cliente existe um segredo, Marcos. Você não pode seguir a demanda, você tem que gerar a demanda, tá? O que é gerar a demanda? É você antecipar os problemas do cliente. Então hoje na empresa de consultoria que eu trabalho, a Planos Assessoria, o nosso grande diferencial é que nós antecipamos os problemas do cliente e já sugerimos soluções para não acontecer problemas futuros. A gente já prevê o que pode acontecer no negócio dele. E a gente está sempre ali. Então nós temos hoje uma contabilidade consultiva, não uma contabilidade que conserta problemas, mas uma contabilidade que antecipa problemas. Eu não sei se isso na questão jurídica também pode acontecer. É o quê? É você acompanhar o seu cliente, entender o que ele tem de negócio e propor serviços a ele que vão antecipar problemas futuros. O cara vai estar muito bem resguardado. Ele fala assim, nossa, o Marcos é um profissional exemplar, cara, ele vive antecipando as coisas para mim, ele vive preocupado com o meu negócio, ele vive me alertando do que pode acontecer. Talvez aí esteja o grande segredo de você fidelizar também o seu cliente na questão jurídica. Penso eu, não atuo hoje como advogado, não atuo na parte jurídica, atuo na parte contábil, né, assessoria tributária, mas é o que nós fazemos hoje, é o que eu fazia na época na Coca-Cola e na Ambev. A Ambev, ela demanda, ela cria novas embalagens, ela cria novos produtos, a Coca-Cola também, porque eles geram demanda aos seus fornecedores, aos seus consumidores. Carlos, entendeu? Beleza. Para finalizar, nós temos 20 segundos somente, já apareceu aqui o restante. Quero agradecer a sua presença, muito obrigado, obrigado a todos que participaram da live, pessoal, muito obrigado mesmo, viu? Um abraço a todos. Valeu, Marcos. Obrigado, cara, obrigado mesmo, valeu para todo mundo aí, um grande abraço. Um abraço, Carlos, até mais.